Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos aqui presentes e também os outros que estão online. Nós vamos abrir a palavra de Deus nesta hora e, para tanto, nós vamos pedir ao Senhor que esteja aqui conosco, iluminando a nossa mente para compreender as suas verdades. Ok? Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, Senhor. Sê com cada filho teu que está vivendo neste mundo de caos e horror. Pedimos que tu tome em tuas mãos a vida dos teus filhos e ajude-nos a nos preparar para um dia estarmos juntos nas mansões celestiais. Nos dê sabedoria dos céus. No estudo agora da tua palavra, são bênçãos e favores que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês sobre o exemplo de Jesus na oração, o exemplo de Jesus no estudo da palavra, e o exemplo de Jesus também como missionário. Esse eram os costumes de Jesus. Ele era um grande estudioso da palavra de Deus. Aí vocês vão dizer, como você sabe disso, irmão bispo? Eu vou lhe dizer. Ele era também um grande orador. Ele orava muito, irmãos. Estava junto com a multidão durante o dia, mas quando chegava a noite, o que ele procurava fazer? A sós procurava orar ao Senhor, para adquirir força pelo seu trabalho, por aqueles que ainda não tinham aceitado o convite de amor do Pai. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E outro exemplo maravilhoso era a oração. A oração. Ele pregava durante o dia, mas à noite ele procurava refúgio para orar e adquirir forças, irmãos. Jesus é o nosso exemplo maior. É o nosso exemplo maior. Estudava a palavra de Deus, falamos aqui no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 22, verso 29, diz assim: ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Mas em seguida diz assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Meus caros amigos e irmãos, a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Falamos aqui, antes de começar, numa reunião da Conferência Geral, onde os desbravadores vinham trazendo um volume que foi escrito, um manual, a Bíblia foi escrita em todo o mundo. E assim ela vinha trazendo na mão dos desbravadores para entregar ao presidente da Associação Geral, pastor Ted Wilson. Ao pastor Ted Wilson receber, passou para os líderes das divisões sul-americanas. Cada divisão tem um líder. O nosso aqui da divisão sul-americana é o pastor Ayrton Keller. É o pastor Ayrton Keller. São 13 divisões no mundo. Entre elas, a divisão sul-americana é a nossa. E ali foi passando o volume da Bíblia, manuscrita de uma mão para outra, de uma mão para outra. E quando chegou na mão do último presidente de divisão, então um coral romeno com 160 vozes
blindava a chegada da palavra de Deus. Ah, irmãos, foi realmente uma coisa muito marcante para cada um de nós. Por que nós devemos examinar a palavra de Deus? O Senhor Jesus disse isso em São Mateus capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela o quê? A vida eterna. E são elas que testificam de mim. Irmãos, este verso é como um fio de ouro que está em toda a Bíblia, que percorre toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, falando do seu autor. E o autor é Jesus Cristo, o Criador, aquele que é tudo em todos. Meus caros irmãos, um mundo cheio de ódio, suspeitas, guerras, temor. E nós todos, às vezes, temos a terrível sensação de medo, da solidão, de destruição. Porque a destruição está acima de nós. E não encontramos lugar num esconderijo, para um esconderijo. Parece que estamos sozinhos. Sentimos-nos a sós. Na luta pela sobrevivência. Sentimos-nos quando os laços matrimoniais rompem e o amor se esfria. Sentimos-nos a dor terrível da doença que circunda, para a qual não há mais cura. Sentimos-nos a sós quando chegamos a face com a morte. Mas, meus caros irmãos, Deus deixou um livro maravilhoso que é o guia para cada um de nós. E esse livro que eu estou falando é o quê? A palavra de Deus. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, não do bispo, mas do autor que escreveu. Meus caros irmãos, livro maravilhoso, pela sua grande variedade de temas. O Sagrado Livro tem algo mais interessante para interessar cada indivíduo. A sua linguagem simples, singela, maneira como expõe os seus temas, tornam os temas compreensíveis às mentes mais simples. Certa ocasião ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus caros irmãos, no livro de Salmo, nós encontramos lá as poesias líricas, entre eles a suavidade do Salmo 23, que nos diz: o Senhor é o meu pastor, o tesouro da sabedoria, a prática dos provérbios, a sublimidade das profecias messiânicas de Isaías, os nobres e belos ensinos do Sermão da Montanha, as estupendas revelações do amor de Deus, da sua graça, do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, das suas promessas aos fiéis, tudo fez com que grandes homens se tornassem amigos das leituras. E nós temos aqui, irmãos, alguns testemunhos de alguns homens. A Bíblia, irmãos, é um livro que está na choupana do pobre, mas está também na mesa do rico. É um livro que está na mesa dos presidentes, dos imperadores, mas está também na choupana do pobre. Meus caros irmãos, Dom Pedro II, o nosso imperador, disse: eu amo a Bíblia.
Leio todos os dias. Quanto mais leio, tanto mais eu amo. Tobias Barreto disse: a Bíblia é o modelo de tudo quanto é belo e bom. Coelho Neto disse: era o príncipe dos prosadores, homem de fé. O livro da minha cabeceira, aqui o tenho, que é a Bíblia. Que coisa extraordinária. Não encerro na biblioteca, e entre os de estudo conservo a minha cabeceira. E é dele que tiro água para saciar a minha sede de verdade. E é dele que tiro bálsamo para as dores das minhas agonias. Napoleão Bonaparte, irmãos, ele disse: o Evangelho não é simplesmente um livro, mas uma força viva, um livro que sobrepuja todos os demais. Isaac Newton disse, que era o grande filósofo e matemático, científico, ele dizia o seguinte: considero as Escrituras Sagradas a filosofia mais sublime. As Escrituras são os depositários da palavra de Deus. O Papa Pio VI, irmãos, os fiéis devem ser incitados à leitura das Sagradas Escrituras, porque é a fonte mais abundante da verdade e que deve permanecer aberta a todas as pessoas, não como um amuleto, mas para examinar, para corrigir os nossos erros de vida, os nossos erros de personalidade. Meus irmãos, a coleção de livros constitui as Sagradas Escrituras, a mais antiga que existe. Os primeiros 5 livros são chamados Pentateucos. Pentateuco vem uma figura de 5 lados. Pentágono, daí pentágono. É o Pentateuco. Colaboraram na produção desse livro 40 autores. Esqueci de dizer, entre os gregos, a Bíblia era muito respeitada. A Bíblia era muito respeitada. Quando o apóstolo disse: e não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, porque nele há o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Esse poder de Deus no grego, irmão, chama-se dinamite. Vocês já viram, às vezes nós começamos a falar do Evangelho com uma pessoa errante, mas quando chega ao conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa se transforma. Eu tinha uma senhora na minha igreja, era cega, mas queria pregar o Evangelho. E ela andava dentro, tinha um trem de Nazaré das Farinhas a São Roque do Paraguaçu. Levava as pessoas até São Roque, e lá em São Roque do Paraguaçu, pegava um navio que vinha até Salvador. Essa era a rota de viagem. E a irmã Maria do Carmo, cega, e queria pregar o Evangelho. E então ela saía por dentro dos carros do trem, dizia: moço, leia aí, abre aqui e leia para mim esse livro. Aí alguns liam, outros não liam, outros achavam ruim, até se distanciava dela. Aí ele disse: bom, mas já que você não lê, você vai ouvir. Era São João 3,16. O que é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de quê? De tal, vamos dizer juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem realidade nisso? Irmãos meus, e assim ela pregava o Evangelho, e as pessoas escutavam, algumas pessoas ouviam. Irmãos, isso foi no tempo ainda do pastor Plácido da Rocha Pita, lembra dele? Esse que é o autor do livro Por que Mudei de Exército, era meu pastor.
era meu pastor. Levava 2 meses sem ir na igreja, porque andava muito. Mas quando chegava era uma festa. Abria o livro sagrado, fazia um apelo para os irmãos, e quando os irmãos atendiam o apelo, ele dava murro para cima, como o Pelé fazia quando fazia um gol. E chorava, abraçava os irmãos e chorava. Era um grande ganhador de alma. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela prova ser a palavra de Deus pela sua unidade. Embora produzido por muitos autores que viveram sobre diferentes influências nas Escrituras, há unidade. Outra coisa que representa bem a palavra de Deus, como a Bíblia como a palavra de Deus, é a sua origem, é a sua harmonia com a ciência. As Escrituras não são um tratado de ciências naturais, mas nos pontos em que os ensinos penetram na área da ciência, elas estão em harmonia com os fatos. Outra coisa que nos impressiona são as suas profecias. Daí o porquê que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, do próprio Filho de Deus. O seu poder transformador, a Bíblia tem um poder transformador fora do comum. Meus prezados irmãos, a sua autoridade foi o próprio Senhor Jesus que declarou: a tua palavra é a verdade. São João 17:17. A lei, o testemunho, está escrito também. Em outras ocasiões ele disse: nunca leste nas Escrituras? Noutra ocasião ele disse: errais, não conheceis nas Escrituras nenhum poder de Deus. As Escrituras não podem falhar, irmãos. É a palavra de Deus. Meus caros irmãos, o poder transformador das Escrituras, a palavra de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. E por vezes ele rechaçava algumas interrogações dizendo: está escrito, nem só do pão. E quando ele disse está escrito, era porque estava escrito. Deu para entender, irmãos? Mas então, irmãos, uma das coisas importantes em Jesus era a importância que ele dá para as Escrituras, os seus ensinos. Salmo 119, 105, o que é que diz lá? Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho, irmãos. A palavra de Deus, não há posição na vida, nem fase de experiência humana, nas quais as Escrituras não tenham valiosa instrução. Daí porque os gregos davam tanta importância. Meus caros irmãos, certa ocasião ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia desse encontramos um caminhão que disse assim: assim caminha a humanidade. Estava escrito, um caminhão de carga. Assim caminha a humanidade. Mas Jesus Cristo aconselha e convida a encontrar descanso. Vinde a mim. São Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5, verso 7. São Mateus capítulo 28, verso 20. E eis que eu estou convosco.
Quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus, Ele dá a garantia. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisto? Você crê nisto, irmãos? Aí está. Eu falei para vocês que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. É o fundamento da nossa fé. Mas a palavra de Deus também nos mostra e dá algumas orientações no tocante ao exercício de fé que devemos ter através da oração. Jesus era um dos modelos em oração. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Orar sem cessar. Para compreender a vontade de Deus, nos diz que é preciso, muitas vezes, um exercício de fé e oração. Não é? A mãe de Kennedy, do presidente Kennedy, ele disse que a vida, aliás, o Kennedy falou que a vida é uma sequência de sofrimentos e prazeres que não satisfazem. Antes dele morrer, ele disse isso. A vida é uma sequência de prazeres que não se satisfazem. Sofrimentos e prazeres que não se satisfazem. Mas, para tanto, irmão, Jesus Cristo nos ensinou que, diante deste mundo conturbado de pecado, nós precisamos ter uma vida de oração. Lembre-se que eu estou falando da leitura da palavra de Deus, a oração e a pregação, que foi isso que Jesus Cristo testemunhou, deu exemplo para cada um de nós. A oração, irmãos, é o canal aberto por meio do qual Deus opera a sua vontade. É o maná diário, é o propiciatório, é o altar de ouro, é a arca, é a fusão do desejo finito com a vontade infinita. É o coração que escuta a vontade, que espera, e a fé que alcança o coração. É o coração descoberto, é o véu rasgado, é o lugar santo aberto, é a criança magoada procurando repouso nos braços do Pai. É o clamor silencioso e íntimo da alma. É o campo onde as batalhas são travadas e as vitórias conquistadas e alcançadas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que eu estou falando dos costumes de Jesus. E ele tinha um costume muito grande de orar, passava o dia testemunhando e pregando, quando chegava a noite, ele se retirava para orar. Meus caros irmãos, gastando a oração é o clamor silencioso e íntimo da alma, é o campo onde as batalhas são travadas e vitórias conquistadas ou alcançadas. É o portal da eternidade, é onde Deus e o homem se encontram. O pastor Alcides Campo Longo dizia: gastar tempo na oração é um capital seguro que rende um bons juros. Lembram-se do pastor Campo Longo? E então, irmãos, a serva do Senhor diz que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Ela diz também, é a chave que abre o celeiro celeste, onde encontra armazenadas as bênçãos. Em um mundo desse que nós estamos vivendo, irmãos, com tantas lutas, tantas dificuldades, tantas pandemias, a oração, nós precisamos de oração. É o abrir do coração a Deus como um amigo. É a chave que abre o celeiro celeste, onde encontra armazenado as bênçãos. É o canal que sintonizamos com o céu. O inimigo é o que ele mais teme, irmãos, é as pessoas que mantêm uma vida em oração.
Através da oração, os obstáculos são removidos. Meus irmãos, os nossos irmãos do passado faziam todo o possível, buscavam até esconderijo, onde podiam ler a Bíblia e orar. Quem não lembra dos valdenses? Né? Se instalaram lá no Vale do Piemonte, na Itália, e eles conservavam e tinham um slogan, já falei aqui nesta igreja algumas vezes isso, os slogans dos valdenses era: não permitam que coisa alguma neste mundo seja mais forte do que a sua fé. Mas, irmãos, o que o inimigo mais teme é a remoção dos obstáculos. Por isso que os servos de Deus procuravam um lugar, esconderijo onde podiam para orar. Eu contei aqui para os irmãos naquela guerra da Bósnia, né? A Bósnia, as mediações também lá com a Iugoslávia, lembram-se desse movimento de guerra que houve? Lá tinha um soldado cristão lutando batalhando nesta guerra, mas ele orava muito. E um dia, quando o capitão viu aquele soldado de joelho, orando, tirou a botina e socou na cabeça do soldado. Ele se levantou, pegou a botina do seu superior, lavou, limpou, engraxou. No outro dia o mundo perguntava: como é que pode ser isto? Deu para entender, irmãos? Meus caros irmãos, a oração, nos dito que a oração tem poder. A oração é a fusão do desejo finito com a vontade infinita. É o canal aberto por meio do qual Deus opera a sua vontade e soberania. A oração é o maná diário, é o propiciatório, é o altar de ouro, é a arca de Deus, é o coração que escuta, é a vontade que espera, é a fé que alcança, é o coração coberto, é o véu rasgado, é o lugar santo aberto, é a criança magoada procurando repouso nos braços do Pai, é o clamor silencioso e íntimo da alma, e o campo onde as batalhas são travadas e a vitória são conquistadas é através da oração. É o portal da eternidade onde Deus e o homem se encontram. E então gasta tempo na oração, é um capital seguro que rende um bom juro. É a chave que abre os celeiros, onde encontramos armazenadas as bênçãos. A senhora White diz isso. É o abrir do coração a Deus como amigo. É o canal que nós sintonizamos com o céu. E por vezes estar aberto, a linha está aberta para nos atendermos. Mas o que o diabo mais teme, na minha vida, na sua vida, sabe o que é? É a remoção dos obstáculos. Se não desenvolvermos uma vida de oração, os obstáculos tomam conta da nossa vida, irmãos. Meus caros irmãos, eu queria dizer o seguinte, irmãos. Tem alguns parágrafos aqui que eu anotei sobre a oração. Diz que a oração é a oxigenação da alma. Na lua não há vida, dizem as pessoas que já foram lá, porque falta o quê? Oxigênio. A oxigenação da alma é a oração, irmãos. E a minha pergunta é: como é que vai a sua vida de oração? Meus irmãos, eu aprendi
a acompanhar o reavivado com a sua palavra cada manhã. Eu levanto às 5 horas da manhã. Tenho outras coisas para fazer, depois assisto o reavivado com a sua palavra. Depois, eu ponho uma bermuda e vou fazer a minha caminhada. Isso tem sido costumeiramente a minha vida. Mas tem trazido um benefício que vocês nem imaginam. Meus caros irmãos, o pastor Coquisco, a última vez que ele esteve aqui, ele falou uma coisa que eu gravei, de um dos escritos de Ellen G. White. Ele disse assim, eu achei muito interessante. A oração é uma procuração assinada por mim para Deus cuidar da minha vida. Deu para entender? Quando você está com um problema e você envolve a justiça, procura um desembargador, um advogado, você assina uma procuração para constituir ele como seu bastante procurador. Sim ou não? Diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, irmãos, nós precisamos de quê? Que coisa extraordinária. É uma procuração, que eu estou dando autorização. Ellen G. White escreveu isso. Assinada por mim para Deus cuidar da minha vida. Meus caros irmãos, e aí está. Eu vou parar por aqui, por causa do tempo. Mas uma das coisas, irmãos, que eu falei do testemunho que Jesus Cristo lia, portanto, a Bíblia. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nunca lestes nas Escrituras. Ele falou para Satanás, está escrito. E quando ele disse que estava escrito, estava. Viu? Nem só do povo vive homem, está lá escrito, nos Pentateucos. Agora, irmãos, a oração. A oração. Mas o último que eu quero falar agora, irmãos, é o testemunho de Jesus. Pregava durante o dia. À noite ele procurava se abastecer para continuar. Nós devemos pregar, irmãos, em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu estava relembrando, estava em Santa Terezinha, irmãos. Já tinha primeiro começado um trabalho aqui, não posso descer. Em Santa Terezinha. E estava dando estudo ao pai do Valdir Carlos. Que o Valdir Carlos estava estudando a Bíblia lá com a gente. Cada vez que a gente ia dar o estudo para o pai do Valdir Carlos, a Cida entrava dentro do quarto e não saía. Mas ela estava o quê? Ouvindo. Passou o tempo e a escola adventista lá adquiriu umas salas aqui nessa rua aqui. Lembra-se, Neide? E a Cida começou a assistir umas conferências aí. Tomou a decisão de se batizar. Aí quando disse que ia se batizar, e disse lá que ouvia as minhas mensagens lá, quando eu pregava para o esposo dela, não sei se ela ficava aborrecida. Aí o pastor disse, bom, mas agora é o seguinte, pastor, foge a mente. Hã? Não era. Então o pastor disse assim, então você vai ter que pedir perdão para quem? Para o irmão bispo. Que pedir perdão nada, irmãos. Ela estava no quarto ouvindo as mensagens. Tinha um parceiro meu, que era parceiro missionário. E então é o Marcos, que é casado com a Aldete Assunção. Neide conhece? Ele veio do Triângulo Mineiro para estudar odontologia aqui na Metodista.
mas era muito missionário. Eu aproveitei aquilo para a gente fazer um trabalho. Irmãos, passando a casa do irmão Antônio aqui, essa outra casa, tinha 3 pessoas estudando a palavra de Deus. Naquela casa da esquina, tinha uma senhora italiana chamada Maria Talarico. Ele um dia veio aqui e disse assim, e a dona Maria Talarico ainda está ali? Eu digo, não sei. Começou, irmãos, uma pregação, um evangelismo na central, de 12 noites. E então, uma das noites era o aniversário da mãe de Adão. Vocês sabem quem é a mãe de Adão? Ou não sabe? Nós estudamos hoje o aniversário da mãe de Adão. É a terra. Deus não criou o mundo em quantos dias? No 7º não descansou? Foi o aniversário da criação. Irmãos, nesse dia, eu tinha comprado um carro, mas quando eu subia, pegava aquela subida para vir buscar o pessoal aqui, eu tinha poucos anos de carta, irmãos. A minha perna tremia, porque... lembro disso, irmãos. O aniversário da mãe de Adão. Quando chegou no final da programação, Dona Leonor Apolinário fez um bolo, irmãos, desse tamanho o bolo. Vocês não imaginam, eu vi aquele bolo, né? E quando terminou a pregação, disse assim, e agora, para quem é o bolo? Para quem é o bolo? Quem trouxe 2 visitas? Uma visita, muita gente levantou, 2, 3. Daí em diante, eu ganhei todas. Louvado seja Deus por isso. Levei 11 pessoas, irmãos. Dei 3 viagens para levar 11 pessoas. Umas moças que estudavam, que moravam depois da casa da irmã Maria, na outra, levaram mais umas primas. Levei 11 pessoas. E agora, qual é o final da história? O que foi que você fez com o bolo do aniversário da mãe de Adão? Aí o pastor César Augusto, que era o pastor naquela ocasião, muito conhecedor de profecias, ele disse, e agora para quem é que vai o bolo? Para quem trouxe uma visita. Quem trouxe uma visita? 2, 3, 4. Ninguém trouxe mais do que isso. Eu levei 11 pessoas, irmão. O bolo é seu. Agora você vai fazer uma coisa. Vai levar essas pessoas para casa. Amanhã à noite. E você vai dividir esse bolo com todas essas pessoas que você trouxe aqui. Eu não sei se a Neide lembra disso. Lembra, Neide? Não é verdade? Aí, irmãos, Marlene estava para ganhar o Kleber. Vocês conhecem meu filho Kleber. Quando eu falei para ela, quando eu cheguei com o bolo em casa, que eu ganhei, ela começou a chorar. Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso? Você não está vendo a minha situação? Eu digo, mas eu não fiz nada. Eu não imaginava que ia ganhar o quê? Um bolo, irmãos. Faz aproximadamente 1 ano e meio por aí. Entrou uma senhora aqui. Eu tinha ido buscar a Marlene. E então, o Edson Modesto disse assim, olha, tem uma senhora aí te procurando. Aí quando eu olhei, aí eu vi. Aí ela disse assim, tem lembrança de mim? Eu fiquei assim. Era uma senhora que morava depois, 2 casas depois da casa do irmão Antônio, irmãos. Eu dei estudo para essa família, o pastor, falei do pastor, esteve lá na casa dele. Gostava muito de música. Samadelo veio comigo algumas vezes aí, irmãos. E aquela senhora não tomou uma decisão. Ela disse assim para mim, eu estou assistindo a Novo Tempo, lembrei daqueles tempos e eu estou decidida a ser uma adventista do 7º dia. Eu digo, mas onde é que a senhora está morando?
Meus irmãos, sabe onde o pastor foi fazer um batismo lá, como é aquela estrada? Como é o nome da estrada? Perto da firma que o Ademir tinha ali. Hã? Não entendi. Índio Tibiriçá. Índio Tibiriçá. Mas, irmãos, os irmãos precisam ver. Eu digo, Ademir, para eu chegar lá só com a sua ajuda. Meus irmãos, fui lá, eu digo, agora eu não vou poder, eu tenho um cargo aqui na igreja. Se eu pego continuo dando esse estudo para essa senhora, o que eu vou fazer? Eu tenho minhas atividades aqui na igreja. Aí chamei o pastor. Laércio é o nome do pastor lá da região. Chamei ele, dei para ele o endereço, liguei para ela. Naquele dia que ela veio para aqui, eu levei ela em casa para almoçar, depois levei na casa da filha dela, que mora aí no Jardim Cristiane. Eu digo, pastor, está aqui para você preparar essa senhora para o batismo. Passado uns 2 ou 3 meses, ele mandou uma foto no meu celular. Olha aqui, bispo. Ela descendo as águas batismais. Meus irmãos, Deus espera de cada um de nós. É apenas que as forças estão acabando, irmãos. Há 4 anos atrás, minha irmã adoeceu e eu tive que ir lá. Primeiro eu fui ver como ela estava, etc. E então, meu sobrinho tinha mandado uma cartinha para mim dizendo, tio, tem uma senhora aqui, tem um grupo aqui, adventista, aqui no bairro do Lobato. Já ouviu falar no Lobato? Uma senhora que faleceu, que foi atacada lá na França, está com uns 2 meses ou menos disso, que faleceu, era desse bairro do Lobato, lá em Salvador. Nós andávamos de mãos abaixo e acima, pregando essa mensagem. Usava uma radiola, levava os discos do Roberto Rabelo, colocava no serviço de alto-falante em toda a vila do Lobato, irmãos. Mas não sabia qual seria a surpresa. Irmãos meus, então, aceitei o convite, diga para a diretora lá do grupo, da igreja, que eu vou chegar aí para visitar minha irmã, então eu vou pregar. Quando eu cheguei, irmãos, para pregar, aí o ancião me apresentou à igreja, e aí disse assim, tem alguma pessoa aqui, algum irmão que conhece o irmão Antoniel? Não chama bispo não, tá? Antoniel. Meus irmãos, 3 pessoas levantaram assim, você deu isso tudo para mim. Eu não lembrava mais, não reconhecia mais. Você deu isso tudo para mim. Eu fiquei estarrecido, eu não sabia nem falar na hora. De emoção. Ellen G. White fala alguma coisa que diz que no final, os irmãos que batalharam, lutaram e vão ouvir do seu anjo dizer, você venceu. E nós vamos ouvir uma música que jamais foi soada em algum ouvido humano. Me deslocou. Eu não sabia nem como falar e como pregar e como começar a pregação. Meus caros irmãos, eu preciso terminar. Mas o apelo de Deus, o apelo da divisão sul-americana, o apelo dos servos de Deus é que a gente exercite pelo menos esses 3 exemplos. Primeiro, qual é? Leitura da palavra de Deus. Segundo, a oração. Muita oração, muito. Não havendo oração, não pode haver poder. A oração leva-nos à fonte de poder. Não tem dúvida, irmãos. E o terceiro, o que é? Pregar esse evangelho. Era isso que Jesus Cristo fazia. Era ou não era? Era isso que ele fazia.
Nós temos cada programas lindo e maravilhoso da Novo Tempo, irmãos. Eu tenho tido tempo para poder valorizar esse trabalho da Novo Tempo. Meus caros irmãos, esse evangelho precisa ser pregado. Precisa ser pregado. Meus caros irmãos, Ellen White diz que o nosso anjo, cada um de nós não temos um anjo? Tem ou não tem? Tem. Vai dizer assim: Neide, irmã, você venceu. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos ajude e nos proteja. Vamos exercitar esses costumes de Jesus, irmãos. O culto doméstico, irmãos, na casa de muita gente, é uma novidade muito grande. Não pode acontecer isso. O nosso pão de cada dia nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Muita oração, muito? Pouca oração? Não havendo oração, não pode haver poder. A oração tem poder, na oração existe poder, e a oração leva-nos à fonte de poder, que é Deus. Eu queria que soltasse cada vez que eu vejo essa fala do pastor Rodrigo, me emociona. O nome dele, Nicholas Wilton. Esse é Nicholas Wilton, enfermeiro. Preste atenção no rosto da menininha que está no colo dele. Isso foi tirado no auge da Segunda Guerra Mundial. Essa foto foi tirada na antiga Tchecoslováquia. Eles estavam saindo de Praga. Percebam o olhar triste dessa garotinha. Prestem bastante atenção. Por que esse homem está com ela no colo? Ele não é pai dela, nem tio, nem nada. Essa menina é uma menina judia. E Nicholas Wilton, percebendo que Hitler estava para praticar uma carnificina contra os judeus, tomou uma decisão. Ele falou: eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar as crianças, os filhos dos judeus daqui do país. E ele começou a convencer famílias judias a passarem as crianças para ele com um documento. Ele levaria essas crianças para a Europa, levaria para Londres, e em Londres ele entregaria essas crianças para famílias de pessoas que iriam adotar essas crianças, provisoriamente, na possibilidade dos pais delas voltarem, ou permanentemente, porque muitos sabiam que iam morrer. E ele conseguiu tirar do país 600 e poucas crianças. A grande frustração dele, aqui você tem um trem, ele tirava o salário dele para pagar as passagens de trem. Muita gente o ridicularizou, ele foi preso por causa disso, foi ameaçado. Colegas diziam assim: rapaz, você está bem empregado, você pode voltar para Londres, não perca tempo com isso, você é um enfermeiro, você não é salvador no mundo. Ele dizia: mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou um cristão. Lembram que eu comecei essa semana de oração falando com vocês que se o colégio apenas ensinar vocês as matérias do curso de vocês, o colégio não está fazendo o papel dele? Lembra que eu falei por que nós temos uma semana de oração aqui? E o dia que essa escola não tiver mais espaço para uma semana de oração como esta, sinceramente, eu vou dar aula em qualquer lugar, menos no NASP. Eu acredito que eu posso falar por vocês também. Vocês vão fazer qualquer coisa, menos trabalhar aqui. Tem que ter um diferencial. Lembro da historinha que eu contei na segunda-feira, do homem que ia falar sobre educação e recebeu o bilhete daquele que desconfiava da educação e pediu, quando estiverem educando os jovens, não formem apenas monstros com diploma na mão, mas pessoas que queiram transformar o mundo. A escola aqui não quer fazer apenas fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, contadores, não interessa qual o seu curso. Não é só isso que a escola quer formar. Ela quer formar pessoas que também sejam bons profissionais e candidatos ao céu. É esse o motivo dessa escola. Por isso que você tem aula de Bíblia, tem oração, tem pessoas que oram com você, por você ou a despeito de você. Porque às vezes muitos não aceitam aula de religião. Muitos falaram com o Nicholas Wilton: bobagem, rapaz, ganha seu dinheiro, a vida é isso aqui, depois morre, acaba tudo. Mas ele arriscou, ele colocou em prática aquilo que Jesus mandou. E às vezes o que precisamos no mundo é cumprir o que disse um dos poemas de Edvard Guest, é botar em prática o que ninguém está colocando. Muitas pessoas diziam que não dava para fazer, mas aquele homem decidiu fazer aquilo que não dava para fazer.
Muitos disseram, você é um louco, ninguém conseguiu, você jamais conseguirá. Mas ele tirou o chapéu, sorriu, colocou o capote num canto e continuou fazendo aquilo que não dava para fazer. E no final do dia ele fez. Nicholas Wilton fez o que não dava para fazer. Ele foi tirando as crianças dali. A grande frustração dele, aqui estão as listas das crianças, o nome dos pais, o endereço original, o endereço em Londres. A grande frustração dele é que ele conseguiu tirar 2 comboios, 2 trens de ferro lotados de crianças. O terceiro ele não conseguiu porque a Gestapo interceptou esse trem e as crianças foram para o campo de concentração e morreram na câmara de gás. E ele guardou tudo num álbum de recortes. Essa lista, ele era muito organizado, com o nome das crianças datilografado ali. Ele guardou não apenas a lista, mas, além dela, a fotografia das crianças, cartas dos pais que agradeciam a ele pelo que ele havia feito, cartões originais das crianças. E depois, a guerra acabou, a maioria daqueles pais morreram, aquelas crianças acabaram ficando nas famílias adotivas. Nicholas Wilton se casou depois disso, constituiu a sua família, e depois de muitos anos, recentemente, ele já velhinho, estava em casa quando a esposa resolveu limpar o sótão. E ela achou dentro de um baú de velharias o livro de recortes dele, com as cartas, muitas em alemão, as fotos, a lista. E ela perguntou, o que é isso, meu amigo, meu amor? E ele falou, na época da guerra eu ajudei criança assim. Ela falou, e você nunca contou isso? Ele falou, contar o quê? Eu fiz o que um cristão tem que fazer. Ela falou, você é um herói. E a esposa dele começou a contar para a filha, e a filha contou para alguns. Eles conseguiram fazer um encontro com alguns que ele havia salvo lá em Praga. E um deles era esse, Thomas Berman. Thomas Berman está ali, segurando o cartão original que ele foi embora de Praga junto com Nicholas Wilton. E aqui está Thomas Berman com o cartão e Thomas Berman com a sua família. Já pensou que nenhuma dessas 3 moças existiriam se esse homem não tivesse sido salvo por Nicholas Wilton? Já pensou nisso? Aqui você tem uma estátua que fizeram em homenagem a ele na ferrovia de Praga. Mas a história foi parar na televisão. E a BBC de Londres, num talk show tipo Larry King, tipo Jô Soares, resolveu entrevistá-lo. E a entrevistadora era uma mulher. Tem um pedaço dessa entrevista que está numa língua russa, mas embaixo dá para ouvir nitidamente a mulher falando em inglês. Eu vou traduzir a parte do inglês para vocês. Prestem atenção no que aconteceu e conheçam Nicholas Wilton e a sua história. Netušil jsem, že se poprvé setkám se zachráněnými dětmi, které jsem od války neviděl. Só abaixa um pouquinho só. Esse é Nicholas Wilton. 664 crianças que ele salvou. E aqui está o livro de recortes dele. Você tem aqui as fotografias, tudo bem organizado. Esse é o Nicholas Wilton com aquela criancinha que eu mostrei no início. É fascinante esse livro aqui, com todas as listas, o nome das crianças. E me chama a atenção que na lista aqui aparece o nome de uma criança, Vera Diamond, com a fotografia Vera Diamond. Sr. Nicholas Wilton, tem uma surpresa para o senhor. Vera Diamond está aqui essa noite, é a mulher que está sentada do seu lado. E ele não sabia. Aquela era uma das crianças que ele havia salvo. E a maioria das crianças que ele salvou se tornaram profissionais de saúde, assistentes sociais, gente que fazia alguma coisa para melhorar o mundo. Olha a emoção dele, que não esperava. Ela sorri, não precisa nem traduzir, e diz apenas uma simples palavra e reduz tudo. Ela diz para ele, muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto eles estão se contendo da emoção, uma outra mulher pede a palavra e também mostra um cartão e fala, eu gostaria de mostrar isso aqui dentro da minha bolsa. Esse cartão era eu quando era criança. Sr. Nicholas Wilton, eu também sou uma das crianças que o senhor salvou. Muito obrigado. E nesse momento, a apresentadora, quebrando todo o protocolo do programa, fala o seguinte, por favor, nesse auditório, todos aqueles que foram crianças salvas por Nicholas Wilton, por favor, podem se colocar em pé. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Há pessoas que querem ser reconhecidos por serem atores, jogadores de futebol, cantores famosos, empresários bem-sucedidos. Eu tomei minha decisão. Eu quero ser reconhecido porque eu tenho a coragem de, com Cristo, lançar o meu pão sobre as águas.
e encontrá-lo um dia. E eu espero que nessa semana de oração você tenha se sentido um pouco mais perto de Deus. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, verso 6. Que Deus abençoe a nossa igreja, cada um de nós. Que possamos deixar ser usado por Deus para terminar essa obra. O plano divino, irmãos, é para todos nós, é salvação para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e use cada um de nós como instrumento em suas mãos. Vamos orar? Vamos ficar em pé para orar? Santo e onipotente Deus, depois de estudarmos um pouco sobre os costumes de Jesus, nós estamos extasiados com a inteligência do grande mestre, e ajude-nos, Senhor, a imitar neste mundo, a fim de que possamos abreviar a volta de Jesus. Em uma das orações é dito que é dando que se recebe. Ajude-nos, Senhor, a povoar aqui o nosso bairro com a mensagem da volta de Jesus, para divertir essas pessoas que ainda não conhecem. Ajuda-nos a alcançar corações para o teu reino. Aceita a nossa oração nesse momento. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os guarde. Obrigado pela sua presença. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. Que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado